Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Cristo. Uma alegria poder a gente estar aqui nessa noite. Uma alegria a gente poder estar na nossa casa também assistindo, participando. E é isso, já convido vocês a abrirem suas Bíblias. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos fazer a leitura dos versos 8 em diante. 1 Pedro, capítulo 3, versos 8 em diante. Vamos dar continuidade à nossa série chamada Ânimo para Prosseguir. E o tema do sermão de hoje é Afaste-se do mal, busque o bem. 1 Pedro, capítulo 3, versos 8 em diante. Diz assim: Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não à remoção da sujeira do corpo, mas ao compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Amém. Quando eu estava estudando para esse sermão, eu lembrei de uma notícia que ela aconteceu há pelo menos entre 12 a 15 anos atrás. Uma mulher foi presa porque a sua filha recém-nascida tinha morrido, e a primeira acusação contra ela foi que ela tinha envenenado a criança de alguma forma, dado alguma droga para a criança. E houve uma comoção nacional, que aquela mulher tinha que ser presa, tinha que ser presa, tinha que ser presa, e ela foi presa. E a gente sabe que tipo de cuidado espera essas pessoas na prisão. Ela foi torturada, ela apanhou até quase morrer. E aí vem a notícia na mídia de que aquela mulher tinha ficado surda de um ouvido, ficado cega de uma vista, tinha apanhado tanto que ela teve traumas no seu cérebro que levava a convulsões. E eu lembro que na época aquilo foi uma alegria. As pessoas acharam aquilo maravilhoso, que aquela mulher cruel estava pagando pelos seus erros. Algum tempo depois, saiu o laudo, a perícia da morte da criança, e descobriram que a causa da morte foi o leite que tinha estragado. Uma bactéria no leite, que não tinha nenhuma relação com o cuidado da mãe, tinha envenenado e matado aquela criança. E a mulher foi solta, mas com marcas que ela nunca mais se livraria.
Quando nós estamos cercados por muita injustiça, a gente quase que fica primitivo. Por isso que a gente vê os linchamentos e os aplausos. Por isso que nós vemos grupos de justiça sendo criados em comunidades. E nós gritamos todos os dias por sangue, porque a justiça tem que ser feita. E nós nos tornamos exatamente como aqueles vilões que apontamos o dedo para criminalizar. E é sobre essa briga contra o senso de justiça pessoal que Pedro vai falar. Como nós vemos acompanhando a primeira carta de Pedro, a perseguição de Roma, ela começa a tomar forma, eles começam a perseguir a igreja, e sem nenhum motivo justificável, eles começam a fazer a igreja sofrer. E sobre essa necessidade de justiça, Pedro fala à igreja como eles deveriam agir. Nesse primeiro ponto, Pedro fala como a igreja deve agir corretamente com as pessoas. E ele separa em dois grupos. Primeiro ele fala como que nós cristãos devemos agir com aqueles que pertencem ao nosso meio, à nossa fé. E depois ele fala como nós devemos agir com aqueles que são de fora. Primeiro, trazendo para dentro da igreja, Pedro fala que a igreja deve se amar como verdadeiros irmãos. Essa era uma sentença bem significativa para a época, tendo em vista que eles estavam sendo perseguidos pelos de fora. E mais do que nunca, eles precisavam estar concisos, unidos, se amando. Era o único cuidado que eles tinham, um cuidando do outro. Então, o primeiro ponto que Pedro fala é que, dentro da igreja, nós devemos nos amar como verdadeiros irmãos que somos. E, consequentemente, devemos andar em unanimidade. É esse termo que Pedro vai usar. Não no sentido de que todo mundo aqui vá pensar a mesma coisa, mas que eles caminham por uma mesma direção, porque eles são guiados pelo mesmo Espírito. Eles são alvos da mesma graça. Eles são alvos do mesmo amor. Isso deveria gerar na igreja daquela época duas coisas: empatia e misericórdia. A empatia é a capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro. E a misericórdia é a capacidade que a gente tem de sentir a dor do outro literalmente. Porque nem sempre na empatia você sente a dor do outro. Você se coloca no lugar e entende que ele está sofrendo. Mas Pedro fala para ir além, de ter misericórdia, de sentir literalmente a dor que o outro está sentindo. Então Pedro fala que a igreja deveria agir dessa forma uns com os outros. Isso deveria refletir num coração humilde. Essa humildade que Pedro fala é sobre as pessoas entenderem que, independente das suas posições, elas não são melhores do que ninguém. Na igreja havia diversidade como há nas igrejas hoje. Pessoas com mais estudo, pessoas com mais dinheiro, pessoas com mais personalidade. Pedro estava dizendo que, apesar de todas essas diferenças, a humildade deles devia ser tão grande que ninguém se consideraria melhor ou maior do que alguém. E agora, Pedro fala como a igreja deve agir com aqueles que são de fora. Lembrando que o evangelho, a fé, é uma coisa só. A gente não separa a fé. Ah, eu sou crente aqui, não sou crente ali. Eu ajo aqui assim, eu ajo aqui lá. Esses pontos que Pedro fala, que devem ser existentes dentro da comunidade de fé, ele deve ir para fora. Só que ele começa a dar mais detalhes para fora. Ele fala o seguinte: não percam tempo se defendendo. Lembrando que aquele povo estava atacando os irmãos na fé e inventando mentira a respeito deles para que eles fossem condenados. E aí Pedro fala para eles não perderem tempo se defendendo por dois motivos. Primeiro motivo, que eles não tinham a intenção de um debate justo. A intenção não era que um cristão sendo levantado calúnia contra ele se defendesse, o acusador dissesse: não, então você está certo, vou deixar para lá. Não, eles não tinham essa intenção. A intenção era que eles morressem, que eles fossem presos, que eles fossem expulsos da sociedade. Então Pedro fala: por isso, nem perca o seu tempo. E em segundo ponto, é pelo fato de que eles deveriam ter a convicção de que Deus é quem defendia a igreja. Então eles não perdiam tempo se defendendo que alguém
muito maior do que eles, defendia aqueles irmãos que sofriam. Então, o primeiro ponto é: não perca tempo se defendendo. Pelo contrário, pague todo o mal que eles fazem a vocês com bem. Não se vinguem, não troquem farpas, não difamem igual. Pelo contrário, mostre a eles o amor que vocês têm por meio de Cristo Jesus, a ponto de honrar quem é digno de honra, de reconhecer o valor do outro, a ponto, inclusive, de abençoar, porque a igreja não precisa ser abençoada para abençoar no sentido externo, porque ela já é abençoada por um Deus que nunca falha. Isso era suficiente para eles terem amor tão grande para continuar abençoando as pessoas de fora. A felicidade daquela igreja não estava baseada no fato deles terem razão. Não era essa a suficiência da igreja. A suficiência deles é saber que o coração deles estava em paz, porque era Cristo quem governava a vida deles. E é por isso que Pedro fala: tenham a sua vida sob controle e vivam se apartando do mal. Esse ter a vida sob controle é num tempo verbal que não tem no nosso português, chamado auristo. Ele é um verbo absoluto, é um verbo que ele não precisa de continuidade. É uma coisa que acontece e ela continua para sempre. Vou usar a mesma figura que eu usei de manhã, quando João, lá no capítulo 5 de Apocalipse, vê que não tem ninguém para abrir o rolo, né, com os 7 selos, ele chora. E o ancião fala: João, não chora, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Esse venceu está no auristo. Significa que, apesar de Jesus ter morrido num determinado ponto na história, a vitória dele é absoluta, não precisa de continuidade. Ele venceu para sempre. Não importa o que aconteça, ele vai continuar vitorioso. É esse mesmo tempo verbal que Pedro usa aqui: tenham a sua vida sob controle. É sempre, todos os dias, e apartem-se do mal. Interessante que Pedro, ele não traz uma relação do que é mal. Ele não fala: esse é o mal. Não. Ele não tem ao trabalho, porque ele entende que, se aqueles que estão ali dentro são realmente filhos de Deus, eles sabem o que é o mal. Eles entendem o que é o bem. Eles sabem separar mal de bem, se apartar do mal e se aproximar de Deus. E é por isso que eles conseguiam ter paz. Porque a vida deles estava baseada em Cristo, de tal ponto que eles conseguiam amar os de dentro, amar os de fora, pagar mal com bem e abençoar. Porque a vida deles estava baseada no que Deus mandava. Esse texto, essa primeira parte, mostra para a gente de forma muito clara que nós devemos amar os nossos irmãos na fé. Nos amar aqui dentro. Só que o grande problema é que nós temos uma cultura do serviço. Uma cultura de consumo. Hoje em dia, tudo a gente recebe na mão. Tudo é muito fácil. No sofá de casa, você tem acesso a qualquer tipo de informação. Só levantando um controle remoto, que está cada vez mais conciso, tem cada vez menos botão. Daqui a pouco nem vai existir mais, que tu começa a falar, os aparelhos eles começam a identificar. Ele você consegue saber tudo o que você precisa. Você levantar do sofá, você pede a comida que você quer, da onde você quer, sabe a hora que vai chegar. Não precisa dispor do cartão para pagar, porque já está pago ali. Nós criamos essa cultura do consumo. E no lugar de nós investirmos tempo amando, nós só esperamos as pessoas virem até nós. Nós queremos ser servidos. Nós queremos que as pessoas supram as nossas carências emocionais. Nós queremos ficar usando as pessoas como bengala. Bengala para ficar satisfazendo o buraco existencial que é no nosso coração, ou para pisarmos nela simplesmente para esquecermos o quanto nós somos falhos e pequenos. Nós não queremos dar o nosso ombro, nós queremos o ombro do outro. A gente não quer gastar tempo amando, dá trabalho. E aí, para a gente se livrar disso, nós inventamos jargões. Ah, irmão, eu te amo, hein? Estou orando por você. Conta comigo. Estamos juntos. Se precisar, estamos aí, hein? A gente sabe qual o problema que a pessoa está passando. A gente sabe o que precisa fazer para ajudar. Mas no lugar da gente fazer, a gente se exime da responsabilidade. Não, falei que estamos juntos, se ela quiser, ela que me procure. E está a pessoa lá doente, triste, derrotada, caída, sem força para pedir socorro, e a gente
se livrando, se justificando. Não, pelo menos eu me coloquei à disposição. Usamos isso para fugir da nossa responsabilidade de amar o outro. A gente não quer, dá trabalho. A gente não vai ter nenhum retorno. E essa é uma outra característica da cultura que a gente vive. Se não há um retorno daquilo que nós achamos que devemos ter, a gente não faz. Dá prejuízo. Para que eu vou gastar tempo amando alguém que não vai me dar nada em troca? Eu não vou ser mais bem visto pela sociedade, eu não vou ter uma promoção no trabalho, eu não vou ganhar melhor, eu não tenho nenhuma porta aberta por causa da amizade com essa pessoa, então simplesmente não quero. Para quê? Não vou ganhar nenhum status. E essa é uma realidade. A gente tem que entender que é a obrigação de cada um de nós amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Da mesma forma, nós temos que amar aqueles que estão lá fora. E aí, a gente dicotomiza muito as coisas, né? Tem uma religião muito antiga, uma religião persa, chamada Zoroastrismo, né? Que tinha dois deuses, duas figuras divinas, né? Angra Maniu e Ahura Mazda. Um era essencialmente bom e o outro era essencialmente mal. E eles brigavam um contra o outro. Ora o bem vencia, ora o mal vencia. A gente traz isso para a fé da gente hoje em dia, dicotomiza, né? Ou uma coisa do diabo, ou uma coisa de Deus. É verdade? É verdade. O problema é que a gente usa isso ao nosso bel prazer. Primeiro ponto, que Deus não briga contra mal nenhum. Deus já é vitorioso, né? Na batalha do Armagedon, a gente fala aquele exército que vem marchando contra Jesus, para lutar contra ele, tem nem batalha. Deus é tão poderoso que o diabo já tem a sentença de morte dele, e ele não pode fazer absolutamente nada para mudar isso. Mas a grande questão não é essa. A gente não usa nesse sentido. A gente usa para se eximir da responsabilidade de amar aqueles que estão lá fora. É difícil amar aquele que está lá fora. É difícil amar aquele que pensa diferente da gente. Aquele que não tem a mesma fé. Mas para aquilo que é cômodo, a gente não pensa, né? Eu não posso amar o meu vizinho porque ele não tem a mesma religião que a minha. Mas a gente nunca parou para perguntar a religião do nosso médico. Ou se o vendedor que vende um produto para a gente confessa a mesma fé. Ou se a roupa que você está vestindo agora foi costurada por uma pessoa que ama a Deus ou acredita nele. A gente não pensa nisso, porque pouco importa. Mas para aquilo que nos exime da responsabilidade de amar o outro, a gente usa. Não que isso, cara, aquele cara de Satanás. Uma vez, conversando com um amigo, a rua dele era bem movimentada. Eu falei, cara, que rua movimentada, legal. Você conhece os vizinhos? Eu não, cara. Nasci aqui, mas eu não perco tempo com eles não. Tudo treva. E por mais que a gente não fale isso, a gente usa isso no nosso dia a dia. Qual foi a última vez que você perguntou de verdade como é que o seu vizinho está? Ou aquele seu parente que é difícil de lidar, que não tem a mesma fé que você, que não tem o mesmo pensamento político que você? Nós temos que entender que não há justificativas para deixarmos de amar os de fora. Porque quando éramos de fora, nós também fomos amados por Jesus e inseridos no reino. E é por isso que nós temos que entender que tudo isso é reflexo de uma vida pacífica, de uma vida de paz. Eu consigo amar porque eu tenho um coração inundado pela paz, governado pelo Eterno. E aí vem uma pergunta retórica. Nosso coração tem andado em paz? A gente tem conseguido andar em paz a ponto de amar o outro? Porque se você não consegue ter o seu coração em paz, você não vai conseguir amar ninguém. Muito menos Jesus. Mas Pedro fala o seguinte, que há uma esperança. Jesus dá paz ao nosso coração, Ele livra a gente de todas as angústias e nos faz amar todos aqueles que precisam ser amados. E é sobre isso que Pedro fala. Sabe, quando a gente recebe aquela notícia boa, que nada que acontece na semana atrapalha a gente, ou a semana do pagamento, que as 300 milhões de dívidas não são suficientes para desanimar a gente, porque a gente vai estar com o dinheiro para pagar elas.
Essas notícias ruins não são suficientes para desestruturarem a gente. É isso que Pedro fala. A paz e o amor de Deus são tão maravilhosas que ser perseguido pelo de fora ou pelo de dentro não interessa. Porque eu estou baseado no amor de Cristo que nunca falha, ainda que o de todo mundo venha falhar. Que nunca falta, ainda de que todas as pessoas que eu esperava faltassem. Esse é um exercício contínuo de amor, de entregar o nosso coração a Jesus e viver uma vida de paz. E aí Pedro entra no segundo ponto. Primeiro ele fala como agir corretamente com as pessoas, e agora ele fala do porquê agir corretamente com as pessoas. Ele parte do mesmo princípio que nós encerramos o ponto anterior, porque o coração da igreja está inundado pela paz de Cristo. E essa paz ela é tão grande que ela dá alegria, que ela dá contentamento. E por isso que Pedro faz uma pergunta retórica: quem então vai maltratar vocês? Se o coração de vocês está inundado por uma paz que ninguém pode tomar, quem vai maltratar? Aqui ele não está falando das questões do corpo, aqui ele está falando do espírito. Ele está dizendo o seguinte: quem vai destruir o espírito que é dominado por Jesus? Ninguém. Porque se ele pertence ao Deus que está acima de todas as coisas, quem tem poder acima de todas as coisas para tirar? Ninguém tem. Ninguém é capaz de afetar o espírito daqueles que estão na igreja se ele está devotado a Jesus. E é por isso que eles conseguiram encontrar motivo para continuar amando e tendo o coração em paz, apesar das dificuldades. Vale lembrar, meus irmãos, que a dificuldade que eles estavam vivendo não tinha nenhum outro motivo senão a fé deles. Eles não estavam passando dificuldades porque existia uma crise política. Eles não estavam passando necessidade porque tinha uma pandemia. Eles estavam passando necessidade e dificuldades porque eles eram cristãos. Era a fé deles que estava levando eles a períodos difíceis. Mas no lugar deles desanimarem, fazer barganhas com Deus, eles entendiam que isso mostrava que eles estavam no caminho certo. Bem, se a minha fé tem me feito sofrer, então no caminho certo que eu estou. Não é porque eles eram sadomasoquistas. É porque num período de tanta corrupção, aqueles que sofriam por estar no caminho certo, sofriam porque estavam no caminho certo. Ponto. E isso dava paz a eles. Olha esse paradoxo. Momentos difíceis, a fé levava a momentos difíceis, mas a fé dava paz, convicção, segurança. E é por isso que Pedro fala para eles: não tenham medos, não fiquem assustados, não fiquem pensando o que pode acontecer amanhã, não fica pensando na notícia ruim que você pode receber amanhã, não fica pensando no que as pessoas podem fazer contra o seu corpo e vão fazer. Antes, continuem glorificando a Deus e dando a razão da fé de vocês a quem pedir, ainda que ela os leve ao sofrimento. O problema, nos dias de hoje, olhando esse texto, é que no lugar de nós nos contentarmos com Jesus, nos contentarmos com a paz que Ele nos oferece, nós perdemos tempo com ressentimentos, criando raiva, alimentando raiva no nosso coração, desejo de vingança, porque um dia nós fomos feridos, nós fomos atacados, fomos feridos por pessoas que estão no meio da igreja, fomos feridos por um familiar, por um amigo, por um patrão, por um colega de trabalho, por um vizinho. E por causa disso, nós não queremos mais amar. Não queremos mais amar porque nós dizemos que temos medo de ser maltratados de novo. Nós não queremos mais amar porque nós achamos que já levamos prejuízo demais amando o outro. Nós não queremos mais amar porque, no final das contas, dizemos que estamos tristes, mas estamos com raiva. Nós queremos é que o outro morra, sofra, mais do que ele fez a gente sofrer.
A nossa vontade é que o outro literalmente definha até a morte. E queremos ver isso com alegria e a barba escorrendo na boca. Pensamos assim porque há muito tempo Cristo deixou de ser o nosso norte, a nossa paz, a nossa suficiência, a nossa alegria. E é por isso que a gente acha aquela música Sabor de Mel maravilhosa. Vingança. E cantamos ela à torto e direito, no lugar de fazermos como Jesus, que na cruz, sentindo as dores mais profundas no corpo e na alma, ainda ouvia afronta. Se você é quem você diz que é, sai daí. Você não falou que é Deus? Se salva. Salva esses que estão em volta de você. Você é um ninguém. Jesus tinha todo o poder e autoridade de matar todo mundo ali. Descer e chicotear todo mundo ali. E quando a gente fala isso, dá um senso de justiça no peito, né? Ah, se fosse eu, irmão. Eu arrebentava meia dúzia no meio. Raiva. Mas o que Jesus fala? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A paz de Jesus era a comunhão que ele tinha com o Pai. Isso era a sua suficiência. Isso era a sua alegria. Isso era o seu contentamento. É por isso que ele não perdia tempo fazendo barganhas com Deus, como muitas vezes nós perdemos. Nos achamos super crentes, super maravilhosos. Vamos à igreja, cumprimos a nossa escala, damos o dízimo, tomamos a ceia e estamos sofrendo. Que isso, Jesus? Tanta gente ruim no mundo e eu sofrendo. Dá teu jeito aí. Estou cumprindo o meu protocolo, agora cumpre o seu. Não aceitamos passarmos por momentos difíceis. E por isso entramos nessas chantagens emocionais. Nós não entendemos que não são os tempos difíceis que definem quem nós somos. Jesus quem define quem nós somos. E os tempos difíceis são só ferramentas para nos aproximar mais dele, para conhecermos mais o amor dele, para entendermos mais que nós precisamos amar mais o outro. Os tempos difíceis são nada diante de Jesus. Eles não definem, não nos destroem, porque eles não destroem o autor da nossa fé. E é por isso que o nosso coração deve estar apegado a Jesus, a ponto de todos os dias entendermos que Ele é a nossa suficiência. E agora entra o terceiro ponto. Primeiro ele fala como devemos agir, por que devemos agir, e agora Pedro fala como conseguir agir. E ele fala que a igreja consegue agir dessa forma porque ela mudou o seu referencial. Seu referencial agora não é mais fazer paz com o mundo, não é criar alianças políticas, não é entregar o amiguinho na fé para morrer e ele se mantém em paz. Eles conseguem fazer isso porque a suficiência deles é Jesus e é quem ocupa o maior lugar no coração deles. E é por isso que eles conseguiam entender que era possível fazer tudo isso que nós falamos aqui. Eles entendiam isso porque antes eles entendiam a missão de Jesus. Pedro fala o seguinte, que Jesus morre definitivamente e ressuscita. Esse morrer definitivamente não é que morreu para sempre. É que o objetivo da morte de Jesus foi realizado para sempre. Jesus morreu para nos salvar, ponto. E ele salvou a igreja. E ele não precisa cumprir nenhum outro protocolo. Não existe nenhum outro processo burocrático que Jesus precisa fazer para que a igreja seja salva. Ela está salva. E além dele ter se entregado pela igreja e morrido, ele venceu a morte. Nem a morte foi capaz de segurar ele.
E a igreja tinha essa convicção. E é por isso que Pedro fala o seguinte: no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Dentro da teologia, é uma unanimidade que esse é um dos textos mais difíceis de interpretar, essa parte aqui que Deus pregou os espíritos em prisão. Existe uma série de interpretações sobre isso. Só que as que nos importam aqui, pelo menos, são as duas interpretações reformadas, que é a nossa base de fé, né? A interpretação mais tradicional, né, trazida por João Calvino e por Martinho Lutero, e que aqui no Brasil quem defende ela é Augusto Nicodemos, é de que esses espíritos em prisões que ele fala dos tempos de Noé são os homens ímpios que estavam aprisionados pelo pecado e não aceitavam entregar sua vida a Jesus. Esses são os espíritos em prisão que foram alcançados pela pregação da palavra quando Noé falou sobre o juízo. Mas existe também uma outra interpretação reformada e que eu prefiro ela, né? Quem sou eu para refutar Calvino, Lutero e Augusto Nicodemos, né? Quem dera. Nem quero. Mas existe uma outra escola de teólogos reformados mais modernos, e aqui no Brasil, um pregador conhecido nosso, que também concorda com essa segunda interpretação, é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele fala que esses espíritos em prisão são os anjos que se rebelaram, são os anjos caídos, aprisionados pela sua rebelião. E quando Jesus morre, ele mostra para esses espíritos em prisão, para esses demônios, que ele tinha uma missão, que eles sabiam qual era essa missão, que ele morreu e eles não puderam fazer nada. E como se não bastasse Jesus vir cumprir a sua missão morrendo, ele ressuscitou e esses espíritos em prisão continuaram sem conseguir fazer nada. Eu gosto dessa interpretação porque ela tem um significado mais restrito para o texto. Porque a época em que eles viviam, o lugar em que eles viviam, era conhecido por um lugar muito místico. Era o centro de religiões ocultistas, de religiões satânicas. Então, quando a igreja ouviu aquilo, eles entendiam que, apesar do desespero, da tristeza, dos tempos difíceis e da aflição, Jesus era mais forte do que toda aquela movimentação demoníaca que existia na época, do que todas aquelas religiões místicas, de que todas aquelas respostas imediatas, a ponto do seu poder salvar a vida da igreja. E Pedro fala, da mesma forma que aquela arca salvou Noé, Jesus salva a vida de vocês. Aquela água que mata afogado homens ímpios e de coração duro, é a mesma água que faz a arca boiar e salva a família de Noé. E ele faz uma alusão ao batismo, não no sentido de o batismo ser salvífico, mas o próprio Pedro fala no sentido do compromisso. Nós assumimos um compromisso com Jesus, a igreja assume esse compromisso quando é alcançada pelo sangue do Cordeiro. E agora ela é abraçada por Jesus como Noé e sua família foi abraçada pela arca. E ela não é mais alvo da ira de Deus, antes ela é salva, ela é guardada, ela é guiada pelo poder do Espírito Santo. E era por isso que eles conseguiam ter esperança no amanhã, porque eles sabiam que Jesus governava a vida deles, independente do caos que os cercava. E aí, eu também faço uma pergunta retórica. Qual tem sido o nosso referencial nos dias de hoje? Aquela igreja conseguia seguir adiante porque Jesus era o referencial. Qual tem sido o nosso referencial? Quanto tempo da nossa rotina nós dedicamos a buscar Jesus? Quanto tempo da nossa semana nós gastamos nos aproximando de Deus? Quanto tempo da nossa rotina nós usamos para amar o outro? Aonde tem sido depositado o nosso melhor tempo? Como nós temos amado o outro? O problema é que muitas vezes a gente descansa na misericórdia de Deus. Nós falamos que só tenho 5 minutos no meu dia é muito corrido, só tenho 10 minutos, e é aquele tempo que eu entrego e Jesus entende. Se for só esse tempo, Jesus entende.
Mas e as 25 horas semanais que a gente gasta nas redes sociais? Os 5 episódios das 3 séries que a gente assiste ao mesmo tempo? O tempo que a gente gasta com os nossos hobbies? Se gastamos mais tempo com essas coisas do que com Jesus, Jesus não é mais nosso referencial. E é por isso que o nosso coração não está em paz. E é por isso que nós não conseguimos mais amar o outro, gastar tempo amando aqueles que estão aqui dentro e aqueles que estão lá fora. É por isso que existem muitos irmãos que poderiam estar aqui e não estão. Existem irmãos que não estão vindo à igreja, que estão em casa porque estão com medo, estão ressentidos, estão assustados, têm suas comorbidades, preferem as coisas serem amenizadas, tomar a segunda dose da vacina, e eles estão certos. Que Deus abençoe eles, que Deus proteja a casa deles, a família deles, os guarde desse mal, que todos os dias eles sejam alvo da graça de Deus. Mas existem pessoas que vão para tudo que é lugar, só não podem estar aqui. Vai em restaurante, faz 12 esportes diferentes, vai em 5 festas na semana, mas aqui não pode. Isso aqui é negligência. Existem pessoas que não podem estar aqui, isso é justificável, que não separam um tempo para cultuar o Senhor junto com a gente aqui na casa deles. O culto virou mais um programa do Netflix. Está fazendo qualquer outra coisa agora, e durante a semana, enquanto está fazendo o almoço, lavando a casa ou indo para a rua, bota o fone no ouvido e ouve a pregação, porque não tem tempo para isso. Isso mostra que Jesus não é mais o referencial. Quer você possa estar aqui ou não. E aí vem uma segunda pergunta. Diante disso, nós cremos realmente que Jesus venceu? Se nós cremos, por que a nossa vida anda tão apática? Por que o nosso coração anda tão perturbado? Se nós cremos que Jesus se entregou por nós, nos deu um novo significado na vida e levou sobre si todas as nossas dores, como é que a gente não consegue amar o outro? Existe uma incoerência nisso aí. Cremos mesmo? Quanto tempo nós gastamos pensando nisso? Muitos de nós, infelizmente, só pensamos nisso na hora da ceia. Porque é obrigado, porque o pastor fala meia hora que é a mesma coisa. Senão, nem nesse dia. Mas existe uma resposta de esperança. Porque muitos de nós podemos ter sim nos perdido no caminho. No caminho da raiva, da amargura, das dores, da doença, do ressentimento, do abandono, dos problemas. Somos seres humanos, falhamos. Mas Pedro traz uma mensagem de esperança. Ele fala que o amor de Jesus nunca se aparta das nossas vidas. Nunca. Exatamente como a história do filho pródigo. Ele chega para o pai, pede herança e vai embora. Naquela época, pedir herança a um pai era literalmente falar: pai, para mim você está morto, só que me interessa é o seu dinheiro. Me dá que eu vou viver a vida. E o problema é seu. E ele vai embora. Vai curtir a vida, fica na miséria. Ele fala: eu vou voltar para casa e pedir para meu pai me aceitar pelo menos como empregado, nem como filho. Porque eu vou ter uma vida melhor do que essa. E quando ele volta, ele entende uma coisa: ele nunca deixou de ser filho. O amor de Jesus nunca se aparta das nossas vidas. Ele nunca nos abandona. E se num dado caminho a paz que existia no nosso coração deixou de existir, Jesus diz que devolve ela hoje. Ele destrói esse vazio existencial que existe no nosso peito e preenche com uma graça que não tem fim, que transborda. Ele arranca todo o desejo de vingança.
Ele arranca toda a raiva, porque ela não é suficiente. Ainda que você tivesse poder para se vingar de todo mundo, ainda que você tivesse poder para matar todo mundo que você odeia, você ia continuar com esse buraco existencial gigante no seu peito. Porque só quem pode preencher é Jesus. Não é a vingança, não é a raiva, não é o revanchismo, é Jesus. E Ele preenche. Porque não importa o quanto tempo você andou distante, Ele sempre foi o seu Pai. Não importa o quanto tempo o seu coração andou envolvido pela raiva, não existe nenhum pecado que não seja destruído pela graça e pela misericórdia de Jesus. É Cristo quem nos capacita a ser assim. É Ele quem nos ensina esse novo norte, esse novo caminho. E Ele foi esse exemplo de submissão, porque Ele pagou mal com o bem. Porque Ele cumpriu a sua missão até o fim e se entregou por nós na cruz e Ele nos justificou. E aquele que começou a boa obra é final para levar até o último dia. Ele nos dá a capacidade de amar e ter paz. Porque como as pessoas nos ofendem, um dia nós ofendemos Jesus com os nossos pecados. Essa raiva que você tem do outro e que o outro está pouco se importando para ela, ofende Jesus. A sua falta de referencial ofende Jesus. E o que ele faz? Ele se vinga? Não. Ele já se entregou por você na cruz antes do seu revanchismo, antes do seu desejo de vingança. Você já está perdoado. E esse mesmo perdão inunda o seu coração e faz com que você perdoe o outro, ame o outro, porque Jesus agora é o seu novo referencial. E toda a nossa humanidade, todo o nosso instinto de sobrevivência, todo o nosso senso de justiça pessoal, hoje são indesculpáveis, porque Jesus não se valeu de nenhum deles. Ele não se defendeu num tribunal, ele não se livrou da cruz, antes ele se entregou até o fim, se apegando ao bem, e nos lavou com o seu sangue na cruz do Calvário. E hoje, nós conseguimos nos livrar de toda perturbação do nosso coração, de toda angústia, de toda raiva, porque Jesus nos trouxe da morte para a vida e nos encheu da verdadeira paz. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, para que o Senhor seja o nosso referencial. Nos ensina, Pai, a identificarmos os nossos medos. Sensibilize os nossos corações ao ponto, Deus, de entendermos onde nós estamos escondendo a raiva, onde nós estamos escondendo o sentimento de vingança, o sentimento de justiça pessoal. Que nós possamos identificar cada um deles e arrancá-los, Pai. Porque o seu sangue nos dá força para isso. Seu sangue nos lavou. E hoje, Senhor, não somos mais escravos de pagar mal com mal. Não somos mais escravos do olho por olho e dente por dente. Porque sabemos que as nossas vidas são guardadas pelo Senhor. E ninguém pode nos tomar essa herança. Nós somos cidadãos de um reino que nunca passa. Filhos de um Pai que nunca morre, pelo contrário, venceu a morte. E o nosso coração agora, Pai, pertence ao Senhor. Não é escravizado pelas nossas vontades pequenas, Pai, egoístas. Não é mais escravizado pelos nossos traumas, pelas nossas frustrações, porque o Senhor curou todas elas, nos dando um novo significado. E que hoje nós possamos entender esse referencial. O Senhor é a nossa suficiência.
quando nós nos prostramos diante de Ti, ainda que a tempestade esteja continuando forte, nós conseguimos ter paz, porque o Senhor está nas nossas vidas. Como os discípulos, ó Pai, naquela tempestade que o Senhor dormia no barco, que nós não venhamos temer a tempestade, mas venhamos entender que o Senhor permanece no nosso barco todos os dias, ó Deus. E essa seja a nossa esperança, a nossa paz, a ponto de transbordarmos esse amor e amar aqueles que estão aqui dentro e amar aqueles que estão lá fora, ainda aqueles que desejam o nosso mal, ainda aqueles que conseguem fazer o mal contra as nossas vidas, que nós os amemos, ó Pai, porque antes fomos amados por Ti. Abençoe a cada um nessa noite, ó Pai. Transforma cada um num instrumento vivo da propagação do Seu nome. Abençoe cada família, Senhor. Abençoe cada aniversariante essa semana. Cada um que está completando mais um ano de vida conjugal. Que eles tenham como presente uma paz que excede todo entendimento. Que eles entendam que o maior presente já foi dado pelo Senhor e Ele jamais passa. Ele não tem prazo de validade. Ele não fica mais fraco com o passar dos dias. Ele é sempre poderoso. O Senhor é indomável, Pai. E nós servimos esse Deus que ninguém pode parar. Que nisso esteja a nossa confiança, a nossa paz, o nosso descanso. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que as doces e consoladoras promessas do Espírito Santo esteja com todos aqueles que aguardam a vida de Jesus e que já são alvos da paz, e que estejamos firmes até aquele dia e que nós iremos te ver e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o seu nome, Pai. Louvado seja o seu nome. Amém. Amém e amém. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.